Fala galera, William aqui para mais um vídeo. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que é bem delicado, que é falar sobre propósito, né? Propósito, para quem já tentou estudar sobre isso, sabe que é um assunto complicado de entender, é muito complexo, mas que nesse livro aqui eu encontrei algo que fez muita diferença para mim. Ele trouxe algumas definições de propósito aqui diferentes e relacionou o propósito com a vida empreendedora. É disso que a gente vai estar falando nesse vídeo. No livro tem um estudo que ele faz, onde ele consegue descobrir 7 grandes descobertas. E todos são muito interessantes, mas esse vídeo aqui eu estou fazendo especificamente para a 7ª descoberta, que na minha opinião foi a mais interessante de todas. A descoberta, vou pegar aqui na colinha, um dos jeitos mais fáceis de encontrar o seu propósito é empreendendo, mesmo que seja sem propósito. Ao longo do vídeo a gente vai entender mais o que essa frase significa, né? Mas primeiro a gente precisa de entender o que é propósito, né? Propósito existem várias interpretações, né? Depende muito do autor que você está lendo, de quem que você está conversando talvez, mas nesse livro aqui especificamente o propósito para ele tem muito a ver com o legado. O propósito é o porquê do seu legado. O legado aqui, muitas pessoas, inclusive eu, não costumamos pensar muito sobre legado, né? Mas pense em legado como aquilo que você quer que as pessoas que são importantes para você lembrem de você depois que você partir daqui, né? Quem é a pessoa que você quer se tornar, né? Eu acho que essa é uma definição de propósito que faz mais sentido. O legado sendo aquilo ali que você quer deixar para o mundo e o propósito é o porquê que você quer deixar aquilo ali para o mundo, né? Encontrar o seu propósito de vida ali é muito complicado, mas a gente não deve desanimar, porque no livro mesmo ele diz que 99% das pessoas nem sequer pensam sobre propósito, né? Então só de você dedicar um tempo da sua vida a se interessar por buscar qual é o seu propósito, você já está muito na frente, né? Aí existem vários tipos de caminhos que você pode estar buscando para encontrar o seu propósito, né? Pode buscar por meio de ler, né? De tentar aprender mais de religião, talvez tem pessoas que conseguem encontrar o seu propósito nisso. Até cursos hoje em dia existem sobre isso. Enfim, existem várias maneiras de você tentar encontrar o seu propósito. No livro ele apresenta uma das maneiras que é empreendendo, né? Mas ele dá aí algumas perguntas que a gente pode se fazer para tentar chegar mais perto do propósito. As perguntas: o que você quer que esteja escrito na lápide, né? Na sua lápide. Aquelas palavras, poucas palavras que colocam na lápide, quais seriam as palavras que você gostaria que estivessem na sua? Isso daí pode dar um bom norte para a gente conseguir encontrar o nosso propósito. Qual a contribuição que você quer deixar para o planeta? E uma pergunta que eu achei até mais atual é: qual a briga que você quer comprar? Essas perguntas, principalmente qual a briga você quer comprar. Hoje em dia existem sim milhões de brigas, né, no mundo, de conflitos. E muitas vezes a gente não liga, né, para a maioria delas. Parar para pensar ali como uma atividade mesmo de autoconhecimento. Qual das brigas do mundo é uma que você se comprometeria a comprar a briga? É uma maneira aí de você conseguir chegar mais próximo do seu propósito. O propósito não deve ser uma meta, o propósito deve ser um ponto utópico, né? Você não pode conseguir atingir o seu propósito, porque pensa que o seu propósito é uma meta. Quando você chegar e bater essa meta, você fica sem propósito, sem rumo na vida. O propósito deve ser mais como um norte, como uma bússola da sua vida para você saber para onde você tem que direcionar suas decisões e empreendimentos, que é o assunto principal aqui. Mas esse propósito não deve ser imutável, ele deve ser sofisticado. Com o passar do tempo, você vai evoluir como pessoa ali e o seu propósito deve evoluir junto com isso. Ele não é algo fixo, é algo que você descobre, mas continua lapidando ao longo do tempo. Aí ele apresenta o ponto principal aqui dessa descoberta, que é o diagrama. Existem vários autores que abordam isso de algum jeito, e ele trouxe aqui um diagrama que ele construiu, mas que pode ser ali lido de algumas maneiras diferentes. O diagrama é exatamente esse daqui,
talvez eu coloque aí na tela para vocês. Basicamente, ele diz que uma empresa perfeita deve ser uma que começa de dentro para fora, né? Começa pelo propósito, que seria ali o porquê. Por que você está fazendo aquilo, né? Aquele norteador ali, utópico que você encontrou. Dentro do seu propósito você encontra uma das suas paixões. Paixões aqui, no mundo de hoje, a gente é bombardeado por isso todo momento, que pelo menos para mim faz parecer que a gente só tem uma paixão na vida, né? Você só pode trabalhar com aquilo que você é apaixonado, como se a gente fosse apaixonado por uma coisa só. E muitas vezes a gente acha que a gente não é apaixonado por nada, porque em algum momento aquilo ali se torna algo desagradável. Mas a gente na verdade gosta de fazer várias coisas, né? Se você colocar como coisas que você gosta de fazer, fica mais fácil de entender ali, em vez de paixão, né? É apaixonado por fazer muitas coisas. Então quando você tem um propósito ali e alinha com uma das suas paixões, você passa por mais uma camada dessa bolha, você chega ali nas oportunidades, que é o que, né? Você vai fazer de fato. Você tenta encontrar ali na sociedade uma oportunidade, né? Uma hipótese que possa se tornar um negócio ali. E alinhando o propósito com a paixão e com uma oportunidade, isso seria ali o negócio perfeito, né? Porque você conseguiria ficar extremamente engajado com o seu negócio, você conseguiria ficar muito mais motivado e conseguiria motivar a sua equipe muito mais facilmente com isso tudo alinhado. Mas e quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, como que a gente pode fazer isso, né? Existe o outro caminho, que é o caminho inverso. Em vez de você começar de dentro para fora do círculo, você começa de fora para dentro. Primeiro você identifica no mundo uma oportunidade, um o que, né? Você começa pelo que e você começa a fazer isso. Você monta ali uma hipótese, começa a empreender de fato. E a vida empreendedora é extremamente desafiadora. Isso vai fazer com que você passe por muito perrengue, né? Você vai inevitavelmente se conhecer os seus limites, conhecer naquilo que você é bom, naquilo que você não é bom. Como o propósito está muito ligado com o autoconhecimento, a atividade de empreender pode ser uma ferramenta excelente para você se conhecer melhor e conseguir chegar no seu propósito. Então você começaria da oportunidade, passaria pela paixão e encontraria o seu propósito, e depois você faria o caminho inverso, né? Você começaria do propósito, passando pela paixão, chegando no quê? Talvez você consiga, com um único empreendimento, fazer os dois caminhos, né? Quando você encontrar o seu propósito, você alinha aquilo com o que você já está fazendo e segue seu empreendimento dali. Ou talvez você use esse primeiro empreendimento unicamente como uma ferramenta para você encontrar o seu verdadeiro propósito e depois você troca totalmente de rumo. Mas é muito interessante perceber que isso é muito verdade. A gente consegue se conhecer muito bem sob pressão, né? No mundo real ali, que é a vida do empreendedor. E em meio a todo esse discurso que existe hoje em dia, que você tem que viver uma vida fazendo aquilo que você é apaixonado ou seguir o seu propósito, é interessante perceber que se você não sabe, começa, que você vai conseguir aprender no caminho, né? Então, essa foi uma puta descoberta desse livro aqui. Recomendo demais esse livro aqui, extremamente transformador mesmo. Tá muito atualizado, sabe? O vídeo de hoje foi isso. Valeu e até o próximo.